e com uma interpretação correta, para que então elas encontre guarida no coração dos irmãos e faça a transformação necessária. Então eu tirei para a noite de hoje, para nós refletirmos, tendo em vista o contexto atual que estamos vivendo, um texto já bem conhecido de todos, principalmente dos colegas pastores. Talvez algumas pessoas ainda não tenham lido, mas é um texto clássico do Antigo Testamento, que vai nos trazer uma palavra de orientação, mas também uma palavra de motivação. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Josué, que é o capítulo 1, como eu falei, é um texto bem conhecido. Do versículo 1, vamos ler alguns versos deste livro e deste capítulo. Se você puder ficar em pé aonde você está, eu agradeço muitíssimo. Aqui na igreja nós temos esse costume, quando o dirigente, o pastor, pega a Bíblia para ler, os irmãos todos já começam a ficar em pé aonde estão. Então, eu convido você a se levantar nesse momento e vamos ler Josué capítulo 1, do verso 1. Vamos ler alguns versículos hoje à noite. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de meu servo Moisés, que te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esse é o texto que vamos discorrer na noite de hoje. Os irmãos podem assentar-se. Nós vivemos cercados, queridos irmãos, por situações e circunstâncias que nos conduzem a todo instante ao desânimo. A correria do dia a dia, por exemplo, as dificuldades naturais da vida moderna são um chafariz, ou uma celeuma de circunstâncias que nos levam ao abatimento e também à prostração. Por isso eu falei que é uma palavra de motivação também, baseando a mesma nesse texto de Josué. A igreja do Senhor Jesus, que somos nós somos bombardeados todos os dias por aquilo que o mundo tem oferecido. Mas nós somos bombardeados também por decisões que são tomadas por políticos e também pela área jurídica da nossa nação, assim como também de outras nações. Nós somos bombardeados por catástrofes
que é algo natural, por situações criadas pelo próprio homem e também pelos vírus que vez ou outra estão aparecendo para assolar a humanidade. O nosso dia a dia é um chamariz, são muitos problemas que se apresentam diante de cada um de nós. E vez ou outra nós observamos irmãos desfalecendo. A fé de um ou de outro começa a diminuir por conta da preocupação que existe na cabeça desses nossos irmãos. E a palavra do Senhor, aqui no texto que nós acabamos de ler, vai possivelmente nos dar forças, uma motivação maior para continuarmos lutando juntos pela fé do Evangelho. Não é novidade que este sentimento maléfico é o responsável por tantos projetos abandonados, casamentos desfeitos e várias outras mazelas que paralisam e destroem tantas vidas. Mas, a despeito dessa realidade, encontramos no Senhor Jesus, sempre uma palavra que nos encoraja a prosseguir em busca de nossos objetivos e sonhos. Foi o que sucedeu a Josué em sua fascinante caminhada rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Nós vamos ver hoje à noite 4 momentos, e dentro destes 4 momentos eu quero motivar você a não pensar negativamente, a pensar sempre positivamente, olhando para Jesus, que Ele é o nosso alvo. Olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias. Vamos lá, portanto, Josué capítulo 1, versículo 6. Josué ainda se encontrava envolvido com o luto pela morte de Moisés, como era de se esperar, quando Deus o chamou para liderar uma grande multidão rumo à terra prometida. Isso está no versículo 2. Analise comigo agora esta situação. Moisés morre, não é imediatamente no mesmo dia que Deus chama Josué para o suceder. Josué ainda era um jovem, possivelmente ele saiu da escravidão do Egito ainda uma criança, porque a nação passara 40 anos rodando no deserto, Deus provando esta nação. O grande líder, o grande estadista, aquele homem que Deus chamou, aquele homem que foi criado no Egito, no palácio do faraó, Deus o chama para conduzir este povo à liberdade, para tirá-lo da escravidão do Egito, e Moisés assim o faz. Sai com ele um menino, uma criança ainda, que é instruído por Moisés, que observa toda a situação que o povo estava passando, estava vivendo. Esse menino cresce, torna-se um homem já feito, mas Moisés morre. Moisés agora está morto de acordo com o texto bíblico. Ele não vai mais se levantar. A nação precisa de alguém. A nação precisa de alguém escolhido por Deus, alguém de profundo valor, de tamanho valor. E Deus chama Josué. Ainda estava de luto, porque Moisés havia falecido. Com certeza o coração de Josué estava triste, estava angustiado, estava preocupado por conta da situação. Estamos sem o nosso líder. Moisés já morreu, e é nesse contexto de tristeza, de angústia, que Deus o chama. Moisés, meu filho é morto. Levanta-te, tem bom ânimo. Aí aparece a palavra aí, que é o verbo levantar. É uma ordem de Deus a Josué. Em seguida aparece a palavra ânimo, no meio da situação que ele está vivendo de tristeza, de agonia.
ele está de luto, mas Deus o chama a si mesmo: levanta-te, tem bom ânimo. Então Josué ainda se encontrava envolvido com o luto pela morte de Moisés, como era de se esperar, quando Deus o chamou para liderar uma grande nação rumo à terra prometida, versículo 2. Naquele momento Josué tinha duas grandes barreiras a vencer. Uma era a ausência de Moisés, seu mentor e pai na fé. E a outra, o exercício da liderança de um grande povo, com todas as dificuldades que isso em si trazia. Esta situação era um grande peso sobre o ombro de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Mas esta foi a palavra de Deus para ele. Que responsabilidade deste jovem, deste homem, assumindo problemas, dificuldades, mas o coração quebrado, o coração enegrecido por conta da perda do seu mentor, do seu pai na fé, daquele que o instruiu no caminho do Senhor. Quer maior provação do que esta? Como é que você está se comportando diante de perdas, diante da separação, diante da falta de comunhão uns com os outros? Como você está se sentindo, estando isolado no seu quarto, ou talvez no hospital, por conta desta enfermidade? A mente de muitos está desfalecendo. Anteriormente eu havia falado, e até postei um vídeo, que o medo lhe traz problemas gravíssimos ao corpo humano. Pessoas amedrontadas por conta de alguma situação ficam debilitadas e sofrem muito mais. E normalmente este medo é a falta de confiança no nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. Por isso Deus fala para Josué: levanta-te. Você não pode ficar parado, não pode ficar olhando a dificuldade, não pode ficar olhando o problema. Moisés já morreu, ele não está mais presente. Levanta-te. E a outra palavra é: tem bom ânimo. E a palavra para você hoje à noite neste culto é: levante-se. Não fique cabisbaixo, não fique preocupado com a situação, porque Deus está no controle de tudo isto. Ele é o dono da história, Ele que governa todas as coisas. Ele sabe exatamente o dia que eu e que você vamos morrer. Mas não podemos ficar prostrados diante desta situação, diante da magnitude que é impetrada pelos governos, pela mídia, em relação a esta proliferação do coronavírus. Nós temos que confiar no Deus que é o dono de todas as coisas, colocarmos a nossa fé em ação. Então as palavras de Deus a Josué nesse momento doloroso da vida dele é: levanta-se, ou levante-se, Josué, e tem bom ânimo. Assim como para nós também, da mesma forma, é: levante-se, te esforça e tem bom ânimo, porque tu farás o melhor. No caso de Josué, farás herdar este povo. Não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Também Deus fala isso para Josué e fala para nós. Quantas vezes, diante das adversidades, achamos que estamos acabados e simplesmente nos prostramos? Quantos projetos pessoais, familiares, ministeriais são adiados ou até mesmo cancelados porque não nos sentimos devidamente animados para tanto? Nesses momentos de crise, entretanto, a orientação do Senhor é uma só. É uma só a orientação do nosso Deus. É esta: esforça-te e tem bom ânimo. A certeza de que a vitória virá está na confiança desta palavra, que por si só é incentivadora de nosso sucesso. E esta palavra vem
do nosso Deus. Nós temos falado, vivido, estudado sobre, ou vivido sob a palavra de Deus, embaixo da palavra de Deus. E esta palavra fala que o nosso Deus, Ele é onipotente. Ele não é poderoso, não. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Então ficarmos de joelhos diante de situações adversas não é papel nosso. Nós temos que ficar de joelhos diante de Deus em oração. Não de joelhos diante das pandemias, não de joelho diante dos problemas mundanos, dos problemas governamentais, dos muitos vídeos que são colocados, que são publicados, amedrontando o povo de Deus. Não podemos nos curvar, ficarmos prostrados diante desta situação. Devemos sim dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E Deus fala a Josué: esforça-te. É uma palavra para nós também. O esforço cabe a nós, cabe a você, a senhora, a moça, a adolescente, as mensageiras do rei, aos embaixadores do rei, a você que é homem, a você que é jovem. O esforço depende de cada um de nós. Quando nós pensarmos que as nossas forças já estão acabando, lembre-se que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos levanta e que Ele está conosco. Então esforça-te, levante-se, não se prostre diante desta situação. Deus exige, no entanto, obediência. Obediência de todos nós. Normalmente, quando você fala sobre a obediência a Deus, alguns ateus e incrédulos dizem assim: mas Deus não é amor? Pelo que eu observo, Ele demonstra que Ele é autoritário, porque se eu não obedecê-lo, vai acontecer isso comigo. Só que as palavras do nosso Deus, nessa questão de obedecê-lo, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe como nos proteger. Ele sabe como suprir as nossas necessidades. E por isso Ele pede obediência a Josué e também a nós. Então Deus exige obediência a Josué e a nós. Versículo 8. O sucesso ou o fracasso de Josué, vejam bem, e o nosso também, reside basicamente em uma questão: meditar na palavra do Senhor e cuidar para ela ser uma realidade diária em sua jornada, dela não se afastando sob hipótese alguma. Josué precisava confiar na palavra de Deus e dela devia se alimentar, inclusive recitando-a diariamente. Do contrário, ele não prosseguiria em busca de seus objetivos, já que os obstáculos à sua espera eram grandes. Sob a ótica humana, eram enormes estes obstáculos e desalentadores. Na ótica de Deus, não são grandes de forma nenhuma. Então, a obediência ao nosso Deus é fator fundamental. Jamais poderíamos viver sem Ele. Josué ia ser próspero, ele ia conquistar as vitórias contra os inimigos, submetido à obediência ao nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas não observam esse texto sagrado, não querem saber deste fato, desta orientação de Deus a Josué. E em momento de agonia, de angústia, afastam-se da palavra, esquecem-se de Deus, não querem mais ler a palavra, não querem mais fazer aquilo que está escrito. Eu quero dizer para você que age desta forma, que o sucesso não é para você. O sucesso é para aquela pessoa que, orientado por Deus, na ação do Espírito Santo, cumpre cabalmente na sua vida, no seu dia a dia, a vontade dele que é soberano, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, para você e para mim também. Por último, hoje à noite, nessa pequena
reflexão. A obediência atrai bênçãos para as nossas vidas. Obediência atrai bênçãos para a nossa vida. Se você puder repetir aí onde você está, obediência atrai bênçãos para as nossas vidas. Obedecer a Deus é um grande privilégio e as bênçãos decorrentes deste ato são inúmeras. Além disso, a obediência atrai a presença do Altíssimo. Assim como fez Josué, precisamos nos apossar da promessa do Senhor e meditar em suas verdades, zelando pelo fiel cumprimento de sua palavra em nossas vidas. Você quer ser vencedor? Você quer sair desta agonia? Você quer sair desta cama, do fundo desta rede, do local que você está, porque você está pensando negativamente? Se aproprie dessas palavras. Seja obediente ao nosso Deus. Ele é o nosso único exemplo. Se você assim agir, se você colocar a palavra do Senhor no seu coração e por ela viver diariamente, você receberá de Deus bênção sim, mesmo no meio da tribulação, porque até a própria tribulação é bênção de Deus, porque Ele está nos provando. Ele está medindo a nossa fé, a nossa crença. Obedeça ao nosso Deus. Quero repetir aqui, para que vocês possam compreender então. Então Deus anima Josué num contexto difícil para ele. Ele estava de luto. Levanta-te e tem bom ânimo. Se você está vivendo assim nesta situação, talvez você que perdeu um ente querido por conta do coronavírus, por conta de ele estar no hospital agora, e você por conta de tudo aquilo que foi colocado na sua mente, que não tem mais jeito, você está vivendo nesta situação. Deus fala para você: levante-se, levante-se. Para você que está em casa, para você que está no hospital, para você que já veio hoje de um cemitério porque você perdeu um ente querido, não olhe para o problema. Levante-se e tenha bom ânimo, diz a palavra. Josué estava nesse contexto, mas ele assumiu esta responsabilidade. Não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Não façam isso. Não façam isto. Não deixem a mente de vocês sofrer por conta das imagens postadas. Não deixem o coração de vocês sofrerem por conta desse momento que nós estamos vivendo. Não façam isso. Não se prostrem diante de tudo isso. Levante-se. Olhem para frente. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus exige, no entanto, de todos nós, para sermos abençoados, obediência completa. Está no versículo 8. Você e eu, a igreja, todos nós precisamos ser obedientes a Ele. Nós temos aí a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e conduta. Vamos observá-la, vamos segui-la. Vamos tê-la no nosso coração todos os dias, porque a obediência atrai bênçãos para as nossas vidas. E concluo hoje à noite. Na Bíblia Sagrada existem 365 expressões não temas, registradas segundo alguns estudiosos. Dizem eles que é uma para cada dia do ano, já que diariamente situações existem que tentam nos desanimar. A verdade é que o Senhor, preocupado com as nossas debilidades, apressou-se em nos encorajar, dando-nos o devido suprimento e a certeza em diversas passagens de sua palavra de que não estamos sozinhos e precisamos apenas nos esforçar diante das adversidades e o resto Ele fará. Entregue-se agora mesmo ao Senhor. Eu não sei quantas pessoas estarão ainda vendo esta live em outros dias, porque fica aí registrado, gravado. Mas você que está ouvindo agora, se você não é evangélico, se você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, se você está com medo no coração,
Só tem uma pessoa que pode quebrar, que pode destruir isso, e ele tem nome. E o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Entregue-se a ele, abra o seu coração, a sua mente, deixe ele transformar o seu interior, deixe ele arrancar esse medo da sua vida e colocar uma profunda confiança no teu íntimo. Ele é Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Você que não entregou a vida ao Senhor, você é um pecador. Jesus morreu por você naquela cruz, para que ele pudesse dizer a todos nós e a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que você precisa fazer é confessá-lo. Senhor, entra no meu coração, na minha vida. Eu te peço perdão. Eu quero a partir de hoje ser teu filho. Eu quero ser transformado. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai celestial, a tua igreja te adora. A tua igreja tem procurado caminhar com os pés enxutos, observando os teus preceitos, a tua bendita palavra. Nessa primeira parte da oração, eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão enclausurados, confinados em suas casas, alguns nos hospitais. Eu peço, Senhor, que dê a eles profunda confiança em Ti, que eles possam levantar-se da situação, que possam ter bom ânimo, sabendo que a Tua palavra nos ensina que nós somos mais do que vencedores. Também oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, homens e mulheres que estão vivendo como folha ao vento neste mundo. Não sabem para onde vão após a morte, porque ainda não entregaram as vidas ao Senhor Jesus. Eu te peço que, pelo Teu Santo Espírito, toque profundamente nessas vidas e que possam abrir os seus corações e aceitarem o Senhor verdadeiramente. Abençoa essas pessoas, onde estiverem, aonde este vídeo chegar, esta live chegar, que eles possam lembrar que é o Senhor que pode salvá-los, que pode resgatá-los do inferno e da morte eterna. Porque a Tua palavra fala que até a morte o Senhor venceu. E aqueles que têm Cristo no coração também vencerão a morte, porque nós ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado. Pai, abençoa cada vida, cada um do meu irmão. Abençoa o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Cada pessoa que faz parte do governo, Deus, que está investido de autoridade pelo Senhor. Que possam ter sabedoria nesses momentos que o nosso país está atravessando esta situação. Obrigado, assim nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.